Pessoal, como foi falado anteriormente, eu vou ler para vocês alguns textos destes livros. Este livro é o livro da Liturgia das Horas, o livro oficial, que é usado pelos monges, tá? Com as 7 horas litúrgicas. O ofício das leituras eu faço às 3 horas da manhã. E uma das leituras do ofício de hoje eu quero ler para vocês, para a gente meditar um pouco sobre elas. Ela está na seção dos santos e santas religiosos. Ele é uma da homilia sobre os evangelhos de São Gregório Magno, o Papa, tá? O título é No Mundo, mas não mudo. No mundo, mas não do mundo. Então prestemos atenção. Desejaria exortar-vos a deixar tudo, mas não me atrevo. Se não podeis deixar as coisas do mundo, fazei uso delas, de tal modo que não vos prendam a ele, possuindo os bens terrenos, sem deixar que vos possuam. Tudo o que possuís esteja sob o domínio do vosso espírito, para que não fiqueis preso pelo amor das coisas terrenas, sendo por elas dominados. Usemos as coisas temporais, mas deixemos as eternas. As coisas temporais sejam simples ajuda para a caminhada, mas as eternas, o terno do vosso peregrinar. Tudo o que se passa neste mundo seja considerado como acessório, que o olhar do nosso espírito se volte para a frente, fixando-nos firmemente nos bens futuros que esperamos alcançar. Extirpemos radicalmente os vícios, não só das nossas ações, mas também dos pensamentos, que o prazer da carne, o ardor da cobiça, o fogo da ambição não nos afastem da ceia do Senhor. Até as coisas boas que realizamos no mundo não nos apeguemos a elas, de modo que as coisas agradáveis sirvam ao nosso corpo sem prejudicar o nosso coração. Por isso, irmãos, não ousamos dizer-vos que deixeis tudo. Entretanto, se o quiserdes, mesmo possuindo-as, deixareis todas as coisas, se tiverdes o coração voltado para o alto. Pois quem põe a serviço da vida todas as coisas necessárias, sem se pôr elas dominado, usa do mundo como se dele não usasse. Tais coisas estão ao seu serviço, mas sem perturbar o propósito de quem aspira às do alto. Os que assim procedem têm à sua disposição tudo o que é terreno, não como objeto de sua ambição, mas de sua utilidade. Por conseguinte, nada detenha o desejo do vosso espírito, nenhuma afeição vos prenda a este mundo. Se amamos o que é bom, deleite-se o nosso espírito com bens ainda melhores, isto é, os bens celestes. Se tememos o mal, ponhamos diante dos olhos os males terrenos. Desse modo, contemplando na eternidade o que mais devemos amar e o que mais devemos temer, não nos deixaremos prender ao que existe na terra, para assim procedermos, contando com o auxílio do mediador entre Deus e os homens. Por meio dele, logo obteremos tudo, se amamos realmente aquele que, sendo Deus, vive e reina com o Pai e o Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos, desse texto nós tiramos o grande valor da humildade, o grande valor da simplicidade e o perigo do apego às coisas materiais. O perigo do apego às coisas materiais nos afasta de Deus. Porque, desejando as coisas do mundo, nós pecamos com a cobiça, com a avareza, com o sexo desenfreado, e isso nos afasta da pureza, nos afasta da caridade, nos afasta da humildade, nos afasta da palavra de Cristo, que é o amor para com todos, não
para com as coisas do mundo. As coisas do mundo, é preciso que fique bem claro, são as coisas que levam ao pecado. Não se refere aos animais, não se refere às plantas, mas se refere ao acúmulo de bens, ao saciamento de prazeres, ao ego, à satisfação egocêntrica e aos crimes todos que são realizados pelas posses para as posses. Então, meus amigos, se atentemos nisso, como o apóstolo Paulo disse na primeira leitura, vejam só, essas coisas que eram vantagem para mim, as coisas do mundo, considerei-as como perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Então, é proibido ter as coisas do mundo? É proibido ter bens? Não, não é proibido. O que é ruim, o que é nefasto, o que é deturpador é ser dominado por eles, é viver por eles, é viver para acumular, é viver para os bens. Sendo que esse não é o objetivo. Os bens são para tornar a vida um pouco mais leve e não para que a vida se dedique inteiramente a eles. Então exercitemos a caridade, que é o desprendimento dos bens, que é o dar aquilo a quem não tem, que é o distribuir as sobras, que é o verdadeiro dízimo, é o distribuir as sobras, distribuir tudo, distribuir o que for necessário para que você exercite sempre o desprendimento e nunca se prenda ou egoisticamente retenha as coisas para si. Uma boa terça-feira a todos. Acompanhe o canal porque vem muitas novidades, viu? Até lá. Amém.